O Museu do Mato é um coletivo de artistas e pesquisadores, um laboratório de arte e museologia, que tem sede na comunidade do São Pedro, uma área rural da Chapada Diamantina, entre os municípios de Mucugê e Guiné, na Bahia. Esse trecho da Serra do Sincorá é um espaço poético investigativo que permite encontros entre arte, natureza e patrimônio total. O Museu do Mato surgiu em 2014 como uma obra da artista baiana Lica Muniz, tendo como matéria-prima relações entre memória, ciclos naturais e ancestralidade. No mesmo ano, se expandiu como coletivo de arte e museologia, articulando e potencializando experiências compartilhadas na Bienal da Bahia e no Museu de Arte Moderna da Bahia, dos anos de 2013 a 2015. Em um momento em que se buscou recuperar o projeto museológico revolucionário de Lina Bobardi, o que provocou mudanças de percepção dos participantes sobre os sentidos de herança e o entendimento de museu como ferramenta de reflexão e de exercícios poéticos. A italiana Lina Bobardi foi a arquiteta responsável pelo restauro do sítio histórico do Solar do Unhão, onde foi implantado o Museu de Arte Moderna da Bahia, e sua primeira diretora. Através do museu, Lina buscava respostas à turbulenta transição entre a modernidade e a pós-modernidade, baseada na ideia de estética e poética como instrumentos para formar um ser humano pleno. Reencenação é um conceito que, no campo das artes visuais, se relaciona à ideia de perceber o passado a partir dos contextos do presente. Entre 2013 e 2015, o diretor Marcelo Rezende reencenou o projeto transformador de Lina Bobardi no Manda Bahia e também cada uma das ações das gestões posteriores a dela, que também buscaram pensar a poética como vital para a existência humana, tendo o museu como espaço de reflexão e produção de conhecimento. Esse pensamento também estava presente na terceira Bienal da Bahia, uma colossal experiência de museu expandido conduzido pela mesma equipe, que acionou uma ideia de Nordeste múltipla e complexa, como descreve o trecho do seu projeto curatorial. O Nordeste geográfico e histórico se encontra diante de um outro, vivo no imaginário brasileiro sobre a região, construído e contaminado por projeções ideológicas, distorções culturais, políticas de classe, determinismo geográfico e exaltação folclórica sustentada por todo tipo de imagem, incluindo cinema e televisão. Mas diante desse Nordeste moldado tanto pelo fato quanto pela imaginação, qual narrativa ele pode oferecer sobre si mesmo a partir da experiência baiana? Todas essas ideias foram vivenciadas na prática pela equipe e ajudaram a construir o conceito do Museu do Mato. Esse museu-obra é uma experiência expandida de museu, um paramuseu, que é um termo criado pela pesquisadora austríaca Norin Sternfeld para denominar coletivos autônomos, onde todos são curadores e educadores, como uma alternativa às instituições de grande escala. Um paramuseu é um deslocamento da ação museológica, um posicionamento não regulado, é uma heterotopia, termo que descreve lugares e espaços que funcionam em condições não hegemônicas. O Museu do Mato é uma escultura museal, de articulação entre arte e herança cultural. A arte, cultura, natureza e subjetividades, baseada em conceitos como escultura social de Joseph Beuys, que compreendia que a ideia de escultura pode ser expandida para materiais invisíveis. Podemos moldar nossos pensamentos com palavras, damos forma às palavras. A escultura é um processo revolucionário onde todos somos artistas. Todas as pessoas que colaboram na tarefa de criar um mundo de mais harmonia e equilíbrio, a partir da herança espiritual, das subjetividades, são parceiras na criação da escultura museal. O museu é uma estratégia de reflexão sobre formas alternativas de percepção da vida, da herança, dos bens espirituais, para a produção e pesquisa crítica e poética de conteúdos da região da Serra do Sincorá e seus fluxos possíveis, outras percepções do tempo e do espaço, valores e tradições de lida com a terra,
produção sustentável de alimentos, remédios caseiros, ervas, rezas, costura, ancestralidade e natureza. Leituras poéticas desses conteúdos podem provocar sensibilização e mudança de perspectiva sobre o cotidiano e sobre a vida. O objetivo do Museu do Mato é a transmissão e criação de narrativas culturais, novas lógicas, para o desenvolvimento e o bem-estar social. A memória é um terreno fértil e um instrumento para a transformação de paradigmas. Tudo o que foi produzido no mundo depois das guerras tinha a intenção de buscar caminhos para a sociedade se recompor depois da destruição. Mas, como denunciava Joseph Beuys, muitas estratégias criadas ali conduziram a humanidade para um estado de alienação no que tange a natureza e o espírito. O que se anunciava e se denunciava há 70, 60 anos atrás está explodindo agora. As vozes, os sistemas e os valores estão ruindo na velocidade da comunicação global. Guerras físicas, guerras de narrativas, pandemia, obrigam a humanidade a olhar e andar para dentro novamente. É com nossas subjetividades que construímos nossas percepções de mundo. E por isso, elas são a matéria-prima para a produção do futuro. E mais uma vez, será através das subjetividades que a humanidade vai encontrar caminhos para se recompor depois dessa guerra total que vivemos. A arte é locus de articulação das subjetividades. A arte é olhar para fora a partir do universo interior. A herança espiritual é uma mensagem poética passada de geração em geração, que tem o poder de ressignificar a existência humana. E o museu é o espaço simbólico para a transmissão de fragmentos dessas mensagens poéticas. Dentro do museu é possível moldar o futuro. Esse momento crítico da história da humanidade pede espaços colaborativos de criação e novas reflexões sobre as transformações do mundo a partir de círculos pequenos e isolados, mantendo compromisso crítico, produzindo e difundindo discursos e práticas sobre memória e herança cultural, cada vez mais independentes das instâncias hegemônicas em crise, mesmo sem saber exatamente onde esse trabalho pode nos levar. O Museu do Mato procura caminhos para ter algum impacto no desenvolvimento local e ser relevante para os campos da arte e da museologia, sem ser assimilado pelo sistema comercial. Para ser participativo, não é preciso estar nos centros emissores de discursos e práticas, mas, ao contrário, distanciar-se para ser capaz de experimentar formatos independentes. Como imaginou a pesquisadora francesa Lotte Arndt, os museus podem participar da resistência às explosões reacionárias e contribuir para abrir e destacar caminhos previamente invisíveis, fazer ressoar sons inauditos, resultantes de encontros de vozes e corpos, muitas vezes separados por hierarquias, e assim esboçar, com uma transversalidade barroca e às vezes dissonante, uma linguagem que se inventa no caminho. Assim, os parceiros do Museu do Mato têm realizado pesquisas independentes e acadêmicas, reunindo um acervo de entrevistas, mapeamentos fotográficos, textos críticos e curatoriais e obras de arte sobre esse território simbólico da Chapada Diamantina e sobre a produção e percepção poética dos moradores dessa área rural. Interpretar poeticamente o mundo exige reflexão profunda. Transcender os limites entre o que é poético e o que é museológico permite criar novas percepções sobre o tempo, a memória, a impermanência da natureza e da vida.